Estamos aqui, esse é um lugar de adoração. Não é um lugar de adoração porque ele foi ungido, porque as paredes são santas, nada disso. Mas porque aqui o povo de Deus se reúne. Amém? Ele se torna um lugar de adoração porque aqui estamos. A palavra de Deus diz que antes que aqui a gente queira fazer uma oferta no altar, se não queremos ter as nossas orações canceladas,
a importância do perdão na nossa vida, de restaurar relacionamentos. Não é? Relacionamentos na nossa casa, nossa família, relacionamentos que ficaram lá na história, das coisas antigas, que precisa ser resgatada para restaurar. Coisas rotineiras, né? A nossa vida, a nossa igreja. Nosso Deus de amor é um Deus que concede perdão à nossa vida e nos dá condição também de restaurar tudo o que parece estar quebrado. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus vai em Salmos 5. Salmos 5, de 1 a 3. O Vitor vai colocar lá, Salmos 5, de 1 a 3. Quando você pode abrir sua Bíblia. Tá? Diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Amém? É nos primeiros momentos da nossa vida, do nosso dia. Esses primeiros momentos já são momentos de buscar a Deus, em reconhecimento de que Ele já está atento quanto às nossas necessidades. Deus, nós te agradecemos o privilégio de ser parceiro do Senhor no sustento da Tua obra. Ó Deus, que sobre as nossas vidas não hajam outros senhorios, que seja o tempo, que seja o dinheiro, que seja a ganância, que seja a falta de perdão, que sejam as nossas emoções que nos aprisionam, que não sejam outras prioridades a que nos prostremos, mas que seja o Senhor o único digno de receber as nossas vidas, a nossa adoração, o nosso louvor, nosso ser como oferta agradável. Quebre em nós, ó Pai, as muralhas que têm impedido o agir do Senhor. Pedimos que o Senhor atue, mais do que isso, é tão importante quanto que nós também hajamos em destruir essas barreiras que se alojaram em nossos corações, que nos impedem de olhar para o Senhor, nos impedem de olhar para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos irmãos, que nos impedem de cantar, que nos impedem de servir, que nos impedem, ó Pai, de nos dedicarmos a Ti. Queremos, ó Pai, que essas barreiras sejam quebradas pelo poder que há na Tua palavra. Age em nossas vidas, age na Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Recebe então a sua oferta e pelo Teu poder multiplica esses recursos, ó Pai, para que pessoas sejam resgatadas do mal, do pecado, da desesperança, e sejam trazidas para a luz que é em Cristo Jesus, em quem cremos totalmente pelas nossas forças físicas, emocionais, da nossa mente, do nosso coração. É no nome dele que oramos. Amém. Os irmãos têm sido abençoados com as mensagens que nós temos ouvido sobre o fruto do Espírito? Amém. Amados, o nosso desafio, muitas vezes, é conseguir romper a barreira da informação, a barreira do conhecimento e colocar as mensagens que temos ouvido na prática e de forma espiritual. Se nós temos ouvido mensagens apenas para adquirir conhecimento, para que a nossa teologia seja completada, para que nós possamos conhecer mais, é insuficiente. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Então, nesse momento, eu queria que nós pudéssemos estar orando para que aquilo que nós venhamos a ouvir, mesmo com a incapacidade do preletor, mas que a palavra de Deus gere uma semente no nosso coração e aquilo que o Espírito Santo tem que trabalhar na nossa vida, seja trabalhado na nossa vida. Que não seja apenas conhecimento, mas que seja transformação do Espírito Santo.
E hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Um tema muito importante. E que tudo que nós vamos ouvir sobre fidelidade, naquilo que estamos sendo infiéis, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Que haja arrependimento, que haja confissão e que haja transformação. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, pelo contrário, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Feche teus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e na Tua presença, te pedindo, Pai, que os nossos ouvidos espirituais, que os nossos olhos espirituais estejam abertos. Que a Tua palavra, Senhor, tenha total liberdade nesta manhã, através do Teu Santo Espírito, de trazer transformação em nossas vidas. Que não seja apenas conhecimento, que não seja apenas informação, mas que haja transformação em nossas vidas, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto base que nós temos usado, qual é? 22 e 23. Vamos abrir nossas Bíblias então? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amados, breve recapitulação, né? Toda a mensagem nós procuramos recapitular um pouquinho para que a gente não venha perder o fio da meada. Como povo de Deus, nós fomos chamados para a liberdade. Nós não fomos chamados para a escravidão, mas nós fomos chamados para a liberdade no Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus prevaleça em nossa vida e que o fruto do Espírito seja algo visível, palpável na vida de cada um de nós. Cada gomo do fruto do Espírito, ele venha fazer total diferença nas nossas vidas e na vida das pessoas que se relacionam conosco. Que nós não venhamos a ser escravos de nós mesmos, que nós não venhamos a ser escravos das nossas paixões, escravos dos nossos desejos, escravos deste mundo, escravos dos prazeres, escravos de Satanás, mas que através do Espírito Santo nós possamos ser livres, para que possamos viver em liberdade. E para que nós possamos viver desta forma, a nossa carne tem que diminuir ao máximo e o Espírito tem que envolver ao máximo. Se nós pudéssemos aqui pegar um copo sujo com água, um pouquinho de água, um pouquinho de sujeira, e nós começarmos a derramar sobre este copo uma água limpa, e você começa a derramar a água limpa, você começa a derramar a água limpa, em poucos instantes, aquele copo que estava sujo, cheio de sujeira, cheio de pecado, ele vai se transformar limpo, com água limpa do Santo Espírito, que estará completando este copo. Este copo assim é a nossa vida, amados. Através do Santo Espírito, transbordando o Santo Espírito de Deus, aquilo que é sujo, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, vai sendo substituído por aquilo que é puro, santo e agradável aos olhos de Deus. Para que nós possamos estar cheios do Santo Espírito e distante do pecado, nós temos que buscar estar cheios do Espírito Santo. E isso desenvolvendo em nós uma vida que o fruto do Espírito seja algo visível. Por isso que as mensagens que nós temos ouvido, elas têm que parar de estar apenas no campo da informação e entrar no campo da ação e da transformação. Daquilo que você ouviu até agora, quais são as áreas que precisam ser mudadas na sua vida? É o amor? É a alegria? É a paz? É a paciência? São atos de amor, de benignidade, de bondade? Porque, amados, se você é uma pessoa impaciente e entendeu que
O fruto do Espírito tem que transformar isso na sua vida, de uma pessoa impaciente para uma pessoa que tenha paciência, que possa contar até 1, 2, 3, antes de explodir. E você chegou a essa informação, mas isso não trouxe transformação na sua vida. Você precisa buscar estar cheio do Santo Espírito, para que a paciência venha a se manifestar como fruto na sua vida. Mas nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre fidelidade. E a fidelidade, ela está dentro da divisão ali dos frutos do Espírito, como em relação à nossa conduta pessoal. Os primeiros 3 gomos, que é amor, alegria e paz, é em relação a Deus. Paciência, benignidade e bondade é em relação ao próximo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio é em relação à nossa conduta pessoal. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre fidelidade e à noite nós vamos ouvir sobre mansidão e domínio próprio. O pastor Junão vai estar trazendo uma mensagem abençoada aos nossos corações. Mas o que é fidelidade? O que é fidelidade? Se nós olharmos para o Aurélio, ou para o dicionário, pensando na língua portuguesa, fidelidade ele quer dizer lealdade, fidelidade quer dizer sinceridade, fidelidade quer dizer atitude de confiança, ser fiel e fé. Se nós olharmos para a essência da palavra, nós vamos entender que fidelidade é lealdade, sinceridade, atitude de confiança, ser fiel e fé. E a primeira pergunta dessa manhã para mim e para você: somos fiéis a quê? Somos fiéis a quem? De forma sincera, temos sido fiéis e leais a Deus? De forma sincera e verdadeira, temos sido leais e fiéis às pessoas que estão à nossa volta? Temos sido leais e fiéis à nossa esposa, ao nosso pai, ao nosso marido? Temos vivido de tal modo que nossas palavras possam andar em conformidade com as nossas atitudes? Porque quando falamos sobre fidelidade, muitas vezes falamos de maneira bonita: não, eu sou fiel. Mas será que as nossas atitudes têm caminhado junto com a fidelidade? Nosso desafio é ser verdadeiramente fiel a Deus em tudo aquilo que nós vivemos, em tudo aquilo que nós falamos, mas fazemos isso na prática. Mas infelizmente, amados, falamos que somos fiéis a Deus, mas na verdade somos fiéis a nós mesmos. Falamos que somos fiéis à obra do Senhor, mas somos fiéis às nossas vontades, somos fiéis aos nossos desejos, e em segundo plano, colocamos o nosso Deus. O relacionamento de fidelidade com Deus ou com as pessoas é baseado em aliança. Como está a sua aliança com Deus? Como está a sua aliança com as pessoas que te rodeiam? E quando nós entendemos que existe uma aliança, nós entendemos que nesta fidelidade tem que andar junto o amor, a doação e a renúncia. Se nós falamos que somos fiéis a Deus, como anda o nosso amor ao Senhor? Temos colocado Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Como anda a nossa doação ao Senhor? E aqui eu não estou falando de dinheiro, mas também de dinheiro. Como anda a doação da nossa vida ao Senhor? Como anda a renúncia do nosso eu? Ou eu venho quando quero, faço quando quero, ajo como quero? Se nós falamos que somos fiéis às pessoas que estão ao nosso lado, como anda o amor dessas pessoas?
análise sobre o teu relacionamento hoje. A mensagem não é sobre família, mas faça uma análise sobre o teu casamento, sobre o teu namoro, sobre o teu relacionamento com seus pais. Se você fala que é fiel a essa pessoa, como anda o amor a essa pessoa? A sua doação e a renúncia do seu eu. Quando nós pensamos em fidelidade, nós pensamos em relacionamentos, falamos que somos fiéis à nossa esposa, mas infelizmente o nosso olhar dentro de um shopping, andando sozinho na rua, diz totalmente o contrário. Como anda o nosso olhar? Falamos que somos fiéis a Deus, mas o nosso olhar, as coisas do mundo, tem sido tão forte. Nossas palavras muitas vezes dizem uma coisa, mas as nossas atitudes falam outra coisa totalmente diferente. Através do fruto do Espírito Santo, Deus quer construir na minha vida e na sua vida o caráter de Cristo. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Por isso que fidelidade é fruto do Espírito, não é algo de nós mesmos. Quem nos dá a fidelidade é o nosso Deus. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Através do fruto do Espírito, Deus pode nos transformar em homens e mulheres infiéis, em homens e mulheres que vivem a fidelidade, em todas as áreas da sua vida. Em Deus existe a fidelidade perfeita, porque tudo vem dele, tudo é por ele, e tudo é para ele. A fidelidade de Deus não está no nosso gosto pessoal. A fidelidade de Deus não está naquilo que nós cremos que é o certo, mas a fidelidade de Deus está na sua palavra, e tão somente na sua palavra. Aquilo que não está na palavra de Deus, Deus não é fiel. É gosto particular seu, é vontade particular sua, mas Deus é fiel somente à sua palavra. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixe de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? 2 Timóteo 2, de 11 a 13, fiel é esta palavra: se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus é fiel. Você pode dizer um amém? Amém. Amados, o nosso Deus é fiel. Você não faz parte de uma igreja simplesmente para fazer parte de um grupo, mas você faz parte de uma igreja porque você é adorador, segue e é discípulo de um Deus que é fiel. Mas Ele não é fiel às nossas vontades, Ele não é fiel ao nosso querer, Ele é somente fiel à sua palavra. O nosso Deus, Ele se veste de fidelidade. A natureza de Deus é fidelidade. Isaías 11:5 diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O nosso Deus se veste de fidelidade. Do que estamos nos vestindo? De mentira? De infidelidade? De traição? A fidelidade faz parte da natureza de Deus. Nosso Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Hebreus 10:23, a palavra do Senhor nos diz:
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel a quem prometeu. Deus é fiel no cumprimento das suas palavras. Você quer saber quais são as promessas de Deus para você? Naquilo que Ele é fiel a você, em relação às promessas que Ele tem para mim, para você e para a nossa igreja? Você quer saber? Eu posso dizer com um dispositivo eletrônico que tem uma Bíblia, mas pega a sua Bíblia, porque aquilo que Deus tem de promessa para mim, para você e para a nossa igreja irá se cumprir, que está na palavra de Deus. Tudo aquilo que está na palavra de Deus, nós, como povo de Deus, devemos tomar posse e herança. Mas eu quero destacar uma promessa do Senhor nessa manhã. Apenas destacar um versículo. Entre tantas promessas, centenas de promessas, dezenas de promessas, eu não sei como que está a tua vida, mas o que eu sei é que o Senhor nos fala assim em Mateus 28, 20, parte B do versículo: e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Você não está sozinho. É promessa do Senhor que Ele estará conosco todos os dias de nossa vida. E eu gosto muito daquela ilustração onde a pessoa ela vem a morrer, chega no céu, e no céu ele vê um livro com todas as pegadas de sua vida, e cada pegada existe uma situação: comprei uma casa, comprei um carro, casei, tive um filho, e as pegadas vão acontecendo. De repente ele olha nessas pegadas, existem as pegadas dele, existem as pegadas do nosso Deus. Quando ele estava com câncer, ele só viu apenas 2 pegadas. E ele perguntou: Senhor, bem no momento que eu estava com câncer, eu estava apenas com 2 pegadas, o Senhor me deixou sozinho? E ele fala assim para o seu filho: pelo contrário, naquele momento onde eu havia apenas 2 pegadas, eu te carregava nos meus braços. Amados, Deus está conosco, Ele é fiel, a sua palavra é fiel, Ele está conosco a todos os momentos, em todo o tempo, a cada segundo. E o nosso Deus, Ele é fiel em nos perdoar. Glória a Deus por isso. Talvez você não tenha tido uma vida de fidelidade, mas a palavra de Deus nos dá uma palavra maravilhosa nessa manhã, em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não tem vivido em fidelidade, há salvação. Confesse nessa manhã o seu pecado, que Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos perdoa. O perdão de Deus não está baseado no que sentimos, mas em nossa fé. O que Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Amados, se você não tem conseguido viver em fidelidade, talvez você tenha que repensar a sua entrega verdadeira no altar de Deus. Passamos por dificuldades, por problemas, erramos, pecamos, mas se somos 100% infiéis, provavelmente é porque ainda não entregamos a nossa vida por completo no altar de Deus. Ou no mínimo, o que tem vencido na tua vida não é a palavra do Senhor, é a tua vontade, é o teu querer. A fidelidade não depende das circunstâncias visíveis. A fidelidade não depende das circunstâncias humanas para ser vivenciada. Ela, como fruto do Espírito, ela é algo sobrenatural, vem diretamente de Deus através do teu Santo Espírito. E quando se faz presente em nosso ser, somos fiéis e ponto final. Temos que permitir que o sobrenatural, temos que permitir que o enchimento do Espírito Santo aconteça em nossas vidas, que venha transbordar em nossas vidas. Somos tentados o tempo todo. Somos provados muitas vezes. Mas se não cedemos, se não pecamos, se nos mantemos fiéis, é porque o Santo Espírito tem prevalecido em nossas vidas. Estamos cheios do
do Espírito Santo e o fruto do Espírito tem feito presença na vida de cada um de nós. Fidelidade é o caráter de Deus, e este caráter tem que estar marcado na minha vida e na sua vida. Se você ainda não consegue ser fiel, busque um pouco mais a presença do Senhor, se jogue na presença do Senhor, para que esse maravilhoso fruto da fidelidade seja uma realidade na sua vida. Pastor, eu sou paciente, sou benigno, sou bondoso, mas eu não consigo ser fiel. Não é assim, irmãos. Temos que buscar cada gomo do fruto do Espírito Santo, para que seja algo vivo na nossa vida. Ame mais a Deus, confie mais em Deus, creia mais nas suas promessas. Amados, um texto bíblico que é um desafio para mim e para você, Apocalipse 2,10, eu vou ler até algumas vezes nessa mensagem. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Vivemos um tempo onde a fidelidade a Deus está dissociada à fidelidade das coisas de Deus. Eu não consigo ver assim, irmãos. Se eu sou fiel a Deus, eu também sou fiel às coisas de Deus. Hoje vivemos um tempo onde existem os desigrejados, aqueles que não fazem parte de igreja. Sou fiel a Deus, mas não às coisas de Deus, não à igreja de Cristo. Eu não consigo ver dessa forma. Se somos fiéis a Deus, somos fiéis no serviço do Senhor. Se somos fiéis a Deus, somos fiéis no serviço do reino do Senhor. Como está a sua fidelidade em relação às coisas de Deus? Será que temos vivido assim em relação ao serviço do reino, em relação às coisas de Deus? Faço quando quero, faço quando dá, e faço quando não tenho nada melhor para fazer. Temos trabalhado como igreja em relação ao discipulado, supervisão de células, e os supervisores têm destacado como, infelizmente, muitas vezes em algumas células tem acontecido isso. Vou na célula quando quero, vou na célula quando dá, vou na célula quando não tenho nada melhor para fazer. Joguinho de futebol, não vou na célula. Vou chupar um sorvete no shopping, não vou na célula. Culto de manhã na igreja, não. Corrida, e agora tem futebol às 11, meu time vai jogar às 11, vou ficar em casa. Eu não consigo, amados, como pastor, não somente como pastor, mas como servo de Jesus, desassociar fidelidade a Deus da fidelidade às coisas de Deus. Vou quando estou escalado. Vou quando tenho alguma coisa para fazer. Em algumas traduções, amados, nós não vemos a palavra fidelidade. Talvez na sua Bíblia exista a palavra fé. Fé, como fruto do Espírito, é fidelidade também. Veracidade, confiabilidade, é uma graça essencial, fundamental da vida cristã. É uma sinceridade, é uma entrega inteira a Deus, como atmosfera espiritual na qual nós devemos viver. É o depender diário, consciente da ajuda divina, sem nos alterar, nem nos desanimar por coisa alguma, por situação alguma da nossa vida. Por isso que fidelidade e fé, você talvez veja em versões na sua Bíblia, porque são coisas iguais. Depender diário e consciente da ajuda divina, sem nos alterar, sem nos desanimar, mediante aquilo que acontece na nossa vida. Sermos fiéis a Deus, temos fidelidade a Deus, e a fé nos ajuda. Se tenho fé, sou um homem e uma mulher de fé e pratico a fé. Coloco a fé em prática em relação à fidelidade na nossa vida.
Quando nós olhamos para a fé, nós podemos entender a fé em alguns conceitos, em alguns contextos. Primeiro é a fé natural. E amados, todos nós temos fé natural. Sabe aquela fé que você vai pegar um avião e você tem fé que você vai entrar no avião e que ele vai subir ao céu certinho, que ele não vai cair no mar? Os nossos irmãos da igreja que têm viajado para Estados Unidos, Itália e outras coisas, se você está no meio do mar ali, você tem fé que não vai cair. Essa é uma fé natural, todos nós temos. E muitas vezes, amados, nós vivemos dentro da igreja com essa fé natural. Creio que Deus existe. Eu acredito que Deus existe. Mas de fato, de direito, eu não sou fiel a esse Deus. E eu não me relaciono de verdade com Ele durante a semana. Apenas no culto e na religiosidade. Fé natural. Mas existe também a fé para a salvação. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É a fé da salvação. E amados, essa é uma condição para que possamos ser salvos, é através da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, vem de Deus. Através da palavra do Senhor, os nossos olhos espirituais se abrem, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e através da fé que não é nossa, é o Senhor que nos procura, é o Senhor que nos traz, somos salvos. A nossa parte é agir baseado nessa fé, confessar, se arrepender dos nossos pecados e aceitar o dom gracioso da salvação. Fé natural, fé da salvação, mas existe também o dom da fé. 1 Coríntios 12, 8 e 9 diz assim: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dom de cura, tudo isso pelo mesmo Espírito. A fé do dom, ela é exercida através de curas, através de milagres, através da operação sobrenatural do nosso Deus. Dom do Senhor, também não é por nós. Você quer ser um homem, uma mulher de fé? Peça ao Senhor. Se Ele quiser derramar sobre você, Ele derramará. Mas também podemos entender a fé como fruto do Espírito. Aqui devemos entender como a fé cresce dentro de nós. Podemos entender essa fé como fidelidade, pois fidelidade é a qualidade do ser cheio de fé dentro do seu coração. 2 Coríntios 10, 15, a palavra diz assim: da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Então a fé pode crescer em nosso meio. 2 Tessalonicenses 1,3: irmãos, devemos dar graça sempre a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce a cada dia mais, e aumenta muito o nosso amor por todos vocês e uns pelos outros. A fé em nosso coração aumenta muito a mais. Amados, isso é fruto do Espírito. É onde nós vemos a fidelidade e a fé atuando em nós através do fruto do Espírito. É o copo sujo sendo completado e limpo pela água limpa que é o Santo Espírito na nossa vida. Essa fé, essa fidelidade pode aumentar dia após dia, e nós devemos praticar esta fé com Deus e nas coisas de Deus. Deus espera de nós essa fidelidade, Deus espera de nós essa fé. O Espírito Santo quer trabalhar em nossas vidas esta fé e esta fidelidade. Para que a gente possa entender, existe uma ilustração bem interessante sobre dois tipos de corredores.
Um corredor é aquele corredor que corre curtas distâncias, 100 metros. Então ele dá um gás muito forte, seus músculos vão a toda, e ele acaba correndo ali em torno de 9 segundos, 10 segundos. Alguns têm batido recordes mundiais a respeito disso. Mas existe um outro tipo de corredor. É aquele corredor que corre uma maratona. O corpo dele são diferentes. O corpo daquele que corre de forma rápida, ele é muito musculoso, ele é muito forte. Aquele que corre maratona, ele é um pouquinho mais fraquinho, porque ele precisa o quê? Resistir 42 quilômetros de distância. A velocidade do corredor é a explosão. Ele tem que começar perto do máximo para alcançar o máximo do máximo em apenas 9 segundos. O da maratona não. Ele tem a regularidade e a persistência. Interessante quando a gente olha muitas vezes para algumas corridas, tipo a São Silvestre, de repente alguém vai lá e salta na frente. Quando chega no meio da corrida, o grupo, o pelotão de trás, passa ele, você nem vê o nome dele no final da corrida. Que tipo de corrida que nós estamos vivendo em nossa vida cristã? A maratona ou a corrida de 100 metros em 9 segundos? O interessante, amados, é que através da fé, da salvação, nós fazemos essa primeira corrida, que é a corrida de 100 metros. Mas depois, através da fé, do fruto do Espírito, a gente pode correr uma maratona, 40, 50, 60 anos, uma vida inteira, onde o fruto do Espírito, a fé do Senhor, se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. A salvação por Jesus não nos põe na pista, mas a fidelidade a Jesus nos ajuda a vencer a corrida. Não sozinhos, porque em tudo e em todo momento, nosso Deus está conosco. Ser fiel é ser digno de confiança, leal e firme na sua devoção ao Senhor e nos seus compromissos com o Senhor. Fiel é quem não duvida de Deus. Fiel é quem não começa com um espírito e termina na carne. Amados, como muitas vezes nós fazemos isso. Começamos no espírito, aquela mensagem maravilhosa de domingo. A gente vem, se ajoelha aqui na frente. Senhor, a minha vida vai ser diferente. De repente, na segunda-feira, infelizmente, caímos na carne novamente. Isso não é ser fiel. Fiel é quem começa com Deus, em meio às dificuldades, os tropeços, continua a caminhar com Ele. Porque Apocalipse 2,10 diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E para encerrar essa mensagem, é um texto um pouco comprido, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel 3, de 1 a 26. Hoje vamos acabar cedo juntos. Amados, esse texto ilustra perfeitamente a fidelidade que temos que ter com o nosso Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas e os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que ele mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe és dada, ó homem de todas as nações, povos e língua.
quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de todas as espécies de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todas as espécies de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostrarem-se em terra e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estão te dando ouvidos. Não prestaram culto aos teus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e o que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Amém? Amados, em meio à infidelidade de todo o povo, em meio ao pecado de todo o povo, em meio à obrigatoriedade que era imposta a eles por leis, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Todos estavam adorando. Todos estavam prostrados diante de Nabucodonosor. A flauta tocava, eles se prostravam. A cítara tocava, o povo se prostrava. Mas eles
nos deram uma lição, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não eram todo mundo. Todo mundo fazia, mas eles não faziam. Aquele que governava o mundo todo, o único de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, estava com eles. Eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Eles se recusaram a pecar. Eles foram ameaçados. Mas eles não seguiram a multidão. Eles não se conformaram com o pecado. Para eles, a fidelidade ao Senhor era inegociável. Decidiram que em relação à infidelidade e à morte, eles decidiram pela morte. O que nós temos decidido em nossas vidas? Temos aceitado a infidelidade? Temos flertado com a infidelidade? Temos dormido abraçados com a infidelidade? Eles não venderam a consciência deles. Preferiram a morte que a infidelidade a Deus. E nós? Estamos prontos para morrer? Ou estamos prontos para pecar? Através da vida deles, o nome de Deus foi glorificado, porque eles foram fiéis ao nome do Senhor. Que nesta manhã possamos fazer um voto de compromisso, de fidelidade ao nosso Deus. Que a fidelidade, que é o fruto do Espírito, cresça a cada dia nos nossos corações. Que nessa manhã o Espírito Santo tome conta da minha vida e da tua vida. Que possamos estar cheios, transbordando do Santo Espírito, para que a fidelidade seja algo visível. Que possamos, mediante, quem sabe, a dificuldade, escolher a morte em detrimento da fidelidade, da infidelidade. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que possamos ser homens e mulheres fiéis ao nosso Deus. Que possamos ser homens e mulheres fiéis às coisas de Deus. Que possamos ser homens e mulheres fiéis nos relacionamentos que Deus tem nos dado. Que as nossas palavras caminhem lado a lado com as nossas atitudes. E que os nossos olhares, os nossos flertes não aconteçam mais. E que a fidelidade em todas as áreas possa prevalecer. Amém? Feche os olhos. Nesse momento eu não quero te constranger, mas eu quero que você faça uma auto-reflexão. Talvez você já tenha ouvido várias vezes palavras sobre fidelidade, mas infelizmente tem caminhado no seu coração apenas a informação, o conhecimento, e não a transformação do Espírito Santo. Se você tem algo que você não tem sido fiel, dentro de sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, se você tem sido infiel ao nosso Deus, em relação ao seu relacionamento com Ele, em relação ao seu relacionamento com a igreja de Cristo, e aqui eu não estou falando de atividade eclesiástica, mas estou falando de vida como igreja do Senhor. Quero que você faça uma autoanálise, uma reflexão, porque a palavra do Senhor nos diz, para que possamos ser fiéis até o fim, que Ele nos dará a coroa da vida. O que você precisa buscar? O que você precisa entregar?
corajosos para errar. Muitas vezes somos muito corajosos para agir de forma infiel, aonde a qualquer momento podemos ser pegos no flagra, mas muitas vezes somos muito covardes quando somos desafiados a tomar uma posição em Cristo Jesus. Então, nesse momento, você que quer de fato, de direito, não somente no campo das ideias e da informação, mas você quer viver de forma fiel ao nosso Deus e de forma fiel aos seus relacionamentos, convido você a ficar de pé no seu lugar, que nós vamos estar orando como igreja, pedindo para que o Santo Espírito complete as nossas vidas e que possamos ser inundados pela sua doce e maravilhosa presença, tirando de nós toda e qualquer infidelidade e colocando em nós a sua vontade. Senhor, alguns de nós estamos em pé e eu faço coro junto a esses que se colocaram de pé neste momento. Senhor, pedindo misericórdia, perdão, Pai, pedindo para que a sua graça se manifeste, Pai, declarando que infelizmente, Senhor, muitas vezes somos infiéis em nossas atitudes, somos infiéis em nossa conduta, temos, Senhor, infelizmente nos prostrado na Nabucodonosor. Está todo mundo fazendo, Pai, eu estou fazendo também. Está todo mundo errando, eu estou errando também. Senhor, misericórdia, perdão. Que possamos, Senhor, ser como Sadraque, Mesaque, Abednego, Pai, que em momento, a possibilidade da infidelidade, eles escolheram a morte, Pai. Trabalhe, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos não somente andarmos em fidelidade dentro da igreja, mas que possamos andar em fidelidade em todo e qualquer lugar que a nossa planta dos nossos pés pisar. Faça, Senhor, uma transformação na vida de cada um que está aqui. Senhor, se estamos sendo fiéis, que possamos ser mais fiéis. Se estamos sendo fiéis, Senhor, em praticamente todas as áreas, que possamos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. E que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, através da fidelidade e da fé que o Senhor tem derramado sobre as suas corações. Em nome de Jesus, eu te oro, Pai. Amém e amém. A fidelidade ao Senhor, o fruto do Espírito, porque justamente não é algo que fazemos sozinhos. Nós fazemos com auxílio do poder que é o Espírito Santo de Deus. Amém? A irmã Regina vai ministrar o louvor. Quero convidar você mesmo de pé, que feche seus olhos, e receba então uma palavra vinda do Senhor a respeito do seu poder de garantia, de executar na nossa vida tudo aquilo que Ele deseja.
Você crê nisso? O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Chorei na praia deserta. Eu caminhava com o nosso Senhor. E ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez relembrar. Cenas das horas felizes em que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, havia 2 pares de rastros na areia. Então, o Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Mas a minha falta de fé tinha que aparecer. Quando se passaram as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser, então, ao Senhor reclamei: Senhor, só o meu rastro ficou quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava. O Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele me abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz, e duvidas de mim? Filho, esses rastros são os meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Deus é fiel. Vamos ficar de pé. Agradecemos a Deus a sua intervenção em nossas vidas, movendo o culto ao Senhor. Agradecemos a tua palavra, que é fiel, que é poderosa para nos tocar e nos transformar. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua igreja aqui reunida e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Nos encontramos à noite.